que sabemos, não temos problema. Então nós temos no Abacateiro, que ficou muito famoso, Chico fazer aquela preleção do Evangelho para todo mundo, de forma tão espontânea, o Chico deixava as caravanas que já ajudavam a ele no trabalho de assistência aos mais carentes, a terem um pãozinho, uma roupa que alguém não quisesse mais. E o Chico fazia questão de dar aquelas notinhas. Às vezes era assim, a nota era outra, né? Mas R$1, 50 centavos, e ele colocava na mão daquelas senhoras. E o Divaldo conta que nessas oportunidades, às vezes ele ladeava o Chico, e o Chico tinha aquela fila daquelas senhoras que vinham abraçá-lo. Ele fazia isso mais para ter acesso à população e dar aquele abraço carinhoso, desejar para elas aquilo que do que seu coração estava cheio. E muitas delas, diz Divaldo, em torno de 45, 50 anos, vinham com crianças amamentando. E ele ficava assombrado de ver aquilo. E ele explicou para o Divaldo: meu filho, isso é a fila do Dr. Bezerra de Menezes. Como as pessoas com mais recursos não possuem bens, não querem ter muitos filhos, quando o Dr. Bezerra precisa, o mais alto precisa, eles vêm e batem as portas desses corações, dessas mulheres simples, e elas aceitam os espíritos e se tornam mães deles, embora a idade avançada. Então nós temos casos inumeráveis dessa assistência, mas que era múltipla. Não é esse assistencialismo barato, vazio, que muitos coronéis no Nordeste fizeram, que muitos apropriadores dos recursos, dos bens, dos valores da população aproveitam disso para poder se impor, fazer nome. O Chico não fazia isso. O Chico tentava promover os corações. E nós sabemos que o Chico dava amor. Ele não dava apenas um pão, ele dava amor. E é preciso que a gente tenha essa consciência. É um consolo aqui, uma orientação ali, uma ponderação, a espiritualidade trabalhando. Era uma embaixada de luz, não era só o Chico. Então nós temos que entender isso de uma forma bem ampliada, para não ficarmos com essa ideia muito simplista de assistência comum, que geralmente nós temos. Wagner, como foi a relação do Chico com os seus inúmeros amigos? A melhor possível. Nós temos registros de muitos desses amigos preciosos. Muitos deles conviveram com Chico em Pedro Leopoldo e acompanharam sua existência até o findar do corpo físico. Esses companheiros registram que Chico era o maior amigo, porque o Chico era de uma lealdade, de um respeito, de uma consideração que geralmente a gente não encontra no mundo, a não ser pessoas iluminadas pelo Evangelho, através dessas pessoas. Então nós temos, por exemplo, o que ele denominava de amigos do arco-íris, que é uma peculiaridade interessante. O Chico contava que nos primeiros momentos da mediunidade já aflorada, os primeiros trabalhos realizados, ele via uma espécie de arco-íris espiritual em que muitos desses rostos se manifestavam a ele. Ele disse que ao longo dos anos, esses espíritos que manifestavam no arco-íris, eles foram reencarnando e começaram a dar suporte para o trabalho que ele realizava. A gente não tem dúvida que fazia parte de um plano da espiritualidade superior, porque viram exatamente que ele cumpriu as metas e foi avançando, ganhando terreno, respeito da sociedade e revelando o que interessava ao mais alto. Esses amigos reencarnaram. Muitos vieram nos primeiros tempos, como é o caso, por exemplo, de familiares, né? De seu irmão José Xavier, que foi extraordinário em termos de apoio, de solidariedade, de companheirismo. Outros, como Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha, Joaquim Alves, Gonçalves Pereira, Wallace Leal, Rodrigues, para citar alguns. Esses dos primeiros tempos de Pedro Leopoldo, onde a obra mais opulenta do Chico foi recebida. Nós vamos notar que em 44, o livro Nosso Lar é lançado pela Federação. E nós temos a obra de Emmanuel e a obra de André Luiz, a mais opulenta obra, e a do Irmão X, nesse período, psicografada em Pedro Leopoldo, em função da beleza desse ambiente. O Chico, então, tinha os amigos queridos, e esses amigos partilharam de experiências que, no futuro, outros partilharam, mas não da mesma forma, embora o carinho e o amor do Chico por eles, porque foi o período áureo das grandes revelações. O Chico comentou com Arnaldo e com alguns amigos que quando ele mudou para Uberaba, o Emmanuel disse para ele que ele estava conversando demais sobre o passado e que ele deveria calar a boca.
E é interessante que uma companheira que ajudava muito o Chico, nós já citamos ela aqui, a Donda, ela disse que o Chico falou isso para ela. Falou assim, a Emmanuel falou que eu abri a boca demais, que eu precisava ficar com a boca um pouco fechada. E o Chico então se recolheu muito no que diz respeito às revelações, que ele fizera durante muitos anos aos amigos. E esses amigos, o Arnaldo nos explica, e os testemunhos do Clóvis na obra dele, eles respeitavam muito o Chico. Eles procuravam ter aquela lisura. Daí o carinho muito especial de Chico por esse grupo, com o qual ele dividia episódios da história que não estão narrados nos fatos comuns que nós estudamos nas escolas. Trazia pinceladas. Emmanuel aproveitava o Chico para informá-lo sobre quem estava naquela época, quem não estava, o que realizou, como estava presentemente, em que condição. Eles sabiam de muitas coisas. E o Chico era um canal aberto em função da sua renúncia a si próprio. Esses amigos são inesquecíveis. Nós temos inclusive um registro muito bonito, que é um livro que foi recentemente publicado, chama Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves, que foi um desses grandes amigos do passado. Porque o Jô criou várias capas para os livros do Chico, publicados por outras editoras além da Federação. E ele era muito chegado no Chico desde os primeiros tempos, companheiro muito querido, inclusive do Arnaldo, já desencarnado. E a dona Nena Galves, que é uma senhora que está nativa em São Paulo, que tem um programa de televisão muito conhecida, muito respeitada, ela sempre hospedou o Chico em São Paulo, em sua casa. Ela e seu esposo já desencarnou. E foi através dela que o Chico teve contato com muitas criaturas famosas no tempo, como, por exemplo, o professor Ramendas Nath Banerjee, que é um pesquisador da Índia que comprovou mais de 1000 casos de reencarnação. E esse encontro do professor Banerjee, um indiano, se deu na casa dela, em São Paulo. Essa senhora publicou o livro Amor e Renúncia, pelo CEL, Centro Espírita União, que publica muitas das obras do Chico. Esse Centro Espírita União, ele recebia o Chico anualmente para uma jornada de autógrafos, que era um encontro chamado Encontro da Paz, da Boa Vontade, Encontro da Boa Vontade. E o Chico sempre se hospedava na casa dela. Era uma amiga do passado. O Chico revelou a ela que eles se conheciam da Espanha. E ela deu esse depoimento em obras recém-lançadas. Então, nesse livro existe uma carta que é uma das joias mais preciosas da lavra de Chico Xavier. Inclusive, ela publicou com a carta original que Chico mandou para o Joaquim Alves, com enfeites, com desenhos, com florzinhas, que era o estilo do Chico. Muito delicado, muito terno, muito carinhoso. A personalidade do Chico. E nessa carta, o Chico expõe a mudança de Pedro Leopoldo para Uberaba numa figura de linguagem muito bonita. Ele se dá o nome de Cleé e chama Emmanuel de Noel. E ele vai dizer que o barco, por vontade de Deus, o barco dele foi desamarrado daquele ambiente luminoso. E ele conta para Joaquim Alves, aquele castelo em que você ouviu Noel pela primeira vez, também merecia o meu respeito, o meu carinho. E vai falar das estrelas que brilhavam naquela terra, das flores que desabrochavam por ali. E ele vai falar que o barco singrando outras regiões, porque Noel precisava trabalhar, divulgar o Evangelho, a doutrina, ele precisava pegar o microfone ou se mostrar, se expor através dos vários acontecimentos para levar a mensagem do alto através de Noel, porque o Senhor desejava trabalhar através de Noel usando a mediunidade dele. Então ele vai falar coisas maravilhosas